Bom dia a todos. Guilherme V. Big, alguns de vocês já me conhecem, né? Primeiro, é um prazer estar aqui, né? E estou gostando muito dos assuntos, até um pouco emocionado, né? Vou falar uma coisa um pouco mais dura e crua do mundo de produtos, né? E eu escolhi um tema que tem muito a ver comigo, né? E como eu vejo a vida e vejo o trabalho, né? Então, eu vou falar um pouquinho de mim, que é importante vocês saberem, né? Vou falar um pouco da minha trajetória, de como eu causei impacto no que eu acredito, né? E o que eu quero deixar, né? O que eu quero deixar aqui nesse mundo, para minha família, para vocês nesse momento, né? O que eu quero compartilhar com vocês. Então, vamos lá, vamos desvendar alguns puzzles aí, né? Então, primeiro, né? Esse sou eu, mesma camisa, eu gosto dessa camisa, pessoal. Eu uso poucas camisas, né? Mas eu gosto dessa camisa. Trabalhei recentemente na RAP, 3 anos e meio, né? Tenho MBA, fiz um curso no MIT, sou pai do Nick, do Léo e Felipe, né? Inclusive, o Nick mais velho vai fazer 24 anos agora. Nossa, revela um pouco da minha idade, né? Eu tenho também o Felipe, que vai fazer 3, e o Léo, que tem 7. Quem quiser se conectar comigo, eu uso o LinkedIn primariamente, outras redes sociais, eu não sou blogueiro, não consigo. Meu Instagram era uma plataforma de fotos, né? Que eu tinha minhas fotos de família, virou TikTok, né, cara? Então, eu tento manter minhas recordações ali, né? Por conveniência, né? E a gente vai falar de conveniência aqui, né? Porque, no final das contas, isso é um pouquinho, tá? Das coisas que eu gosto, né? Então, vocês vão ver várias coisas aí que talvez vocês se identifiquem ou não, né? Mas tem algumas coisas fundamentais porque isso é a base da minha vida. Como eu trabalho, como eu vivo, é sustentado por alguns pilares, né? Isso tem a ver com natureza, tem a ver com viagem, tem a ver com família, jogo, adoro jogo, sou jogador, né? Aprendi a adorar esporte, veio complementar muito minha vida, né? Fiquei 20 anos sedentário, pô. E daí eu descobri algo que me deu mais energia, mais vitalidade, né? E que faz parte de como as pessoas me veem também. E vamos falar da RAP, né? O pessoal fala o RAP, a RAP, é que o aplicativo RAP, eu gosto de falar a empresa RAP, eu vou falar da empresa e do aplicativo aqui, tá? Então, são 9 países, né? A gente está expandindo para algumas cidades, esses números não são totalmente atualizados, tá? 100 milhões de usuários, né? Eu não vou ler todos os pontos do slide, mas para vocês terem uma ideia da dimensão. E diferente do iFood, né? O iFood ele teve mais tempo que a gente para se preparar. O iFood nasceu em 2011, ele foi moldando, ele foi achando o mercado dele, foi se moldando para o mercado brasileiro. A RAP ela nasceu na Colômbia e depois ela se expandiu para vários países. É um contexto de produto totalmente diferente. Porque existem muitas peculiaridades locais. Então, é muito difícil, e você tem que admirar quando alguma empresa de outro país consegue se estabelecer em uma cultura diferente, né? E a gente viu casos, né? Por exemplo, o Walmart no Brasil. Não aguentou, né? A Amazon, a gigante. O Mercado Livre da Argentina, né? Hoje, não tenho o que falar, né? Sobre a fatia do mercado que eles têm e como os usuários amam o Mercado Livre e não sentem que é uma empresa estrangeira, né? Diferente da RAP. A RAP, às vezes, a gente encontra uns erros de tradução lá no aplicativo, né? Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já usou RAP? Tem bastante gente. Quem já usou iFood? Um pouquinho mais, né? É que é interessante, né? Então, a gente vai falar de cohort aqui, que é muito engraçado, porque a RAP no Brasil, ela não tem 7% do mercado. 7% do mercado. Mas vocês conhecem porque provavelmente vocês estão em zonas altamente densificadas. E é aqui onde a RAP ela descobriu que ela pode competir. Porque de outra forma é impossível competir com o iFood.
Começou antes, tem um mercado maior, muito mais usuário, né? Não tinha todas as propostas de valor que a Rappi tinha, mas era só construir que já tinha toda uma base de usuários totalmente ativa, né? Não muitos concorrentes, compraram os concorrentes que tinham. A Uber não conseguiu competir com o iFood. A Uber saiu, né? Encerrou as operações, né? E a Rappi persiste. E a gente vai entender um pouquinho por quê. Primeiro, a gente fala de conveniência. Conveniência não é uma coisa nova. Tá? Então, sempre existiu a necessidade, o problema de você ter alguma coisa entregue para você, de você ter alguma coisa rápida. É que a complexidade, ela não é nem proporcional, né? Ela anda numa escala exponencial. Então, você vê a Amazon, o Mercado Livre entregando em 2 dias, no próximo dia. No mesmo dia é mais difícil, né? Eles até prometem, mas sempre tem aquela encomenda que chega no dia seguinte, né? Mas se comunicam muito bem em relação a isso. Então, a gente não fica tão bravo. Agora, entregar na mesma hora ou em minutos é extremamente complexo. Uma Amazon, um Mercado Livre não conseguem fazer isso. É extremamente caro, né? Extremamente caro. A gente vai entender um pouquinho por quê, mas é legal falar do contexto que eu entrei na Rappi também. Foi no meio da pandemia, né? Pós Series F, né? Levantamos $1 bilhão, cara, é muito dinheiro. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu acho que é muito interessante vocês seguirem o dinheiro. Alguém sabe aqui de onde vem o dinheiro de Venture Capital? A gente deve pensar, né, aquela óbvio, né, que é de um grande capitalista, né, de um conglomerado. Né? E, na verdade, não é bem assim. Eu não vou falar sobre isso, mas eu recomendo vocês a pesquisarem de onde vem o dinheiro que infla esses rounds de investimento de startups. Vocês vão se surpreender, tenho certeza. A pandemia ela catalisou o crescimento de todas essas plataformas. Porque a gente se viu preso em casa, só que a gente precisava trazer mantimentos, comida. Então, uma camada de trabalhadores, que são heróis, eles trabalharam para a gente. Para quem não pôde sair. Né? Então, o Fica em Casa, ele funcionou, mas tem muita gente que não teve opção de ficar em casa. E eles tinham trabalho. Então é legal como a gente pode olhar de vários prismas, né? Eu olho a Rappi, iFood e outras plataformas como um Robin Hood. Né? Por quê? Porque um dinheiro que antes ia direto para um grande varejista ou para uma rede de supermercado, ele é repartido para o entregador, gerando valor para vários lados da plataforma digital. Eu gosto de ver assim. É claro que existem discrepâncias, você pode olhar por vários prismas, mas a verdade é que se não existissem essas plataformas, a situação de todos ia ser bem pior. Né? E elas estão mostrando que é um modelo de negócio viável e tende... Acho que a Miris ela falou um negócio interessante, né? Isso tende a acontecer cada vez mais. E a gente não tem que ver isso como uma coisa ruim, mas como uma transição para a gente descobrir as melhores formas aí de trabalhar. E é que é interessante também que a Rappi é meu primeiro emprego em 18 anos. Né? Eu não tenho uma carreira convencional, eu não sou uma pessoa muito convencional, né? Eu escolhi caminhos difíceis, mas parte da minha personalidade. Né? E eu liderei na Rappi algumas áreas, né? Principalmente no setor de varejo da Rappi. Então, o que é varejo? Vamos falar sobre isso. Mas antes disso, eu vou falar o que eu trabalhei principalmente, porque eu sou apaixonado por isso. Que todo mundo achava uma coisa chata. É difícil, né? Mas eu sou um cara apaixonado por certas coisas. Eu trabalhava com o catálogo da Rappi. Integrações e catálogo. Foi ali que eu entrei. E catálogo é uma coisa maravilhosa, porque ele toca todos os lados da plataforma. Ele é o que o usuário vê, ele é o que a indústria investe, ele é o que o comerciante tem disponível
e o que o entregador precisa para coletar e entregar. Então, existe uma dependência com todos os lados da rede. Isso torna, eu acho que o trabalho muito rico, porque a gente tem que olhar por todos esses prismas. Agora vamos falar o que é varejo, né? Que a gente chama de CPGs, é um pouco a mais que CPGs, mas é isso. Né? Supermercados, express, farmácias, pets e e-commerce. Ou seja, tudo que não é restaurante, viagem, entre outras coisinhas que a gente tem. Né? Porque a Rappi, diferente do iFood, ela nasceu com essa proposta de entregar tudo. Tudo. Você precisa de alguma coisa, entregue tudo. Você precisa de dinheiro, a gente entrega. Você precisa levar um notebook de um lugar para outro, a gente leva. É claro que entregar tudo bem é difícil, né? Quando a gente se especializa em alguma coisa. Então, isso gera alguns problemas também. E é legal que... Como geralmente as empresas escalam aí e começam? São verticais totalmente independentes. Então, só para vocês imaginarem, quando você entrava no app da Rappi, lá em 2020, e você clicava em restaurantes, você estava falando com operações diferentes, time de produto diferente, time de engenharia diferente, time de negócio diferente, design, tudo diferente. Cada botão era uma unidade de negócio. E claro que é muito bom para esse lá no começo, mas gera um passivo, um débito técnico muito interessante e a tendência é você centralizar tudo isso, e foi isso que a gente veio fazendo. E o que é interessante dizer é que, quando eu comecei na Rappi, eu vou falar o grande problema um dos grandes problemas que eu resolvi, talvez o maior. Você tem o varejista, né, que ele manda as informações do que ele tem na loja. E isso vai para o catálogo e depois as pessoas compram. Essa, entre aspas, é parte da... Parece simples, né? Mas não é tão. Por quê? Primeiro, o varejista ele não estava pronto para isso. O varejista, às vezes, ele nem sabe o que ele tem na loja. Ele nem deu entrada no sistema dele. E o sistema dele, tendo ou não o registro, não faz muita diferença para ele. Tendo o produto na loja, ele vai, escaneia e vende. Para a gente é diferente. A gente vende alguma coisa que a gente não sabe se vai encontrar na loja ou não. E pensem, e o Marcos Gugel falou ontem isso aqui, a única certeza que existe quando você vai falar de varejo é que você vai ter ruptura. Então é estranho pensar, né? Porque quando você compra alguma coisa na Amazon ou no Mercado Livre, você compra e você espera que chegue uma nota fiscal com o valor que você pagou e o produto que você comprou. Nada mais, nada menos, né? E a única certeza que você vai ter aqui é que isso não vai acontecer. Né? Por quê? Porque, primeiro, no varejo não acontece uma venda. Acontecem duas vendas. Acontece a venda que o usuário foi lá no aplicativo e comprou, e depois a venda que o entregador foi e realmente foi lá no sistema da loja e protocolou. E aquela, sim, pode ter um valor diferente, pode não ter um produto. Né? Só que é interessante ver o tamanho desse problema. Né? Então, a gente começou a se conectar com esses varejistas, eram mais de 1.000 integrações customizadas. Ou seja, para cada varejista, ele mandava um arquivo ou disponibilizava uma API e a gente tinha um monte de desenvolvedor que chegava lá e processava aquilo e mandava para dentro. A princípio funcionava muito bem, escala rápida. Agora imagina você ter 1.000 coisas diferentes, concorrendo entre si e processando 5 bilhões de eventos todos os dias. Então começa a se tornar um problema bem complexo. Então quando eu cheguei, isso foi maravilhoso. Porque eu cheguei Rappi, eu cheguei no caos. E eu adoro o caos. Eu vejo oportunidades. São muitos problemas. Então, às vezes, uma vírgula num arquivo de um grande varejista parava um país por dias. E a gente ficava sem informações de produtos e tinha que trabalhar com o que, teoricamente, a gente tinha no passado. E isso gerava, naturalmente, ruptura, né? E o que é legal que, como eu começo a ver o caos, eu começo a quebrar isso. E por isso que eu estou falando de puzzle, né? O negócio está tudo solto. Como a gente vai começar a montar esse puzzle? Ele não adianta jogar as peças e elas vão se encaixando. Eu tenho que começar por algum lugar.
E para simplificar isso na cabeça humana, eu preciso separar isso em baldes, né? Então, a gente tinha problemas de velocidade, acuracidade, conteúdo e monetização. E a gente listou os maiores problemas e as métricas que eles impactavam, para tentar estimar e ver o que a gente podia fazer em cada um deles, né? Então, começa por aí, né? Agora, o que é interessante ver é que nem sempre essas métricas são óbvias. E nem sempre você sabe o que você não sabe, né? Então é interessante que talvez a principal diferença que foi feita em todos esses baldes aí foi a última, foi visibilidade. Porque é a mesma coisa que, por exemplo, eu tenho um carro, eu vou acelerar ele. Mas, imagina se eu tiver com o meu para-brisa todo sujo, não conseguir ver nada. Eu não vou conseguir fazer a curva. Né? Imagina você lançar um foguete no espaço, dele chegou lá em cima e falou, deu certo. Tá certo, mas como foi a subida? Não, a gente não sabe, a gente não está medindo, a gente não está olhando. Então, conseguir acompanhar esses 5 bilhões de eventos e como eles estão impactando foi a coisa mais importante em termos de estratégia. Então, é interessante, né, que a gente tem um problema extremamente técnico e complexo e a estratégia é que a gente precisa conseguir enxergar o que está acontecendo, né? Algo totalmente humano, algo que vai resolver diversos problemas. Por quê? Porque a verdade, vocês são de produto, né? E tem gente também que trabalha com produtos técnicos aqui. A culpa, quando o comercial não atinge as metas ou as operações começam a dar problema, aqui a culpa é do catálogo. O catálogo está ruim, integração ruim, assim não dá para trabalhar, assim eu não vou conseguir chegar no final do mês com aquele número. E se a área de produto, a área técnica não tem como mostrar o que aconteceu, não tem como identificar os problemas, eles estão certos, independente se eles estão ou não. E isso fez uma grande diferença. O tamanho do problema era de 10 milhões de dólares mês. A gente perdia 10 milhões de dólares por mês. Tá? Então vamos falar aí um pouquinho de... Porque assim, aí vem a importância da métrica. E vai ter gente aqui que vai falar muito mais de métrica de forma aprofundada do que eu. Mas não é confiável e não escala você olhar para métricas de output, né? Faturamento, EBITDA, para conduzir as operações diárias. A não ser que a simplicidade seja inerente ao seu negócio. Não é nosso caso. Nosso caso é que são tantos eventos que podem impactar isso, sazonalidade, problemas com o usuário, problemas de abastecimento, que é impossível correlacionar diretamente uma coisa que acontece e uma coisa que a gente fez aqui com o quanto que a gente vai faturar. Então, a gente tem que criar alguma coisa no meio para saber se a gente está indo para a direção certa e se a gente está dentro daqueles baldes lá, caminhando para uma resolução que vai ser positiva, que vai dar uma boa experiência para o usuário. Né? Em primeiro lugar, porque é o usuário que puxa todas as outras frentes. Então, aí tem quatro métricas muito importantes, né? Que é a taxa de encontrados, né? Então, eu peço 10 produtos. Quantos chegaram? Qual foi a vez que vocês fizeram um pedido de farmácia ou supermercado e ele veio inteiro? Geralmente não vem, né? Geralmente falta alguma coisa. A taxa de entregues, que é o quê? Faltou, mas eu consegui substituir. Depois, esse é importante, né? É uma métrica que não é óbvia. Porque é fácil resolver esse problema. Por exemplo, taxa de encontrados. Vamos desligar tudo que a gente não encontra. Resolveu. Né? O problema é que, geralmente, os produtos que eu não encontro são aqueles mais requisitados. Né? E daí o que acontece com o faturamento faz assim. Conversão baixa. Né? E que é uma média ponderada dos itens buscados. Então, o que o usuário está procurando, né, nos últimos 30 dias e que ele não está achando mais. Né? E por que isso está acontecendo?
Então, um ponto importante. Uma métrica diretamente relacionada à experiência do usuário. Tá? Porque quando a gente fala de produtos que estão lá no... Imagina que eu sou um transatlântico. Eu trabalho na casa de máquinas. Entende? Então, como é que eu ponho a experiência de como os meus motores estão funcionando e como toda a infraestrutura do navio está funcionando com a experiência que os tripulantes e os hóspedes estão tendo, né? Bom, eu começo assim, tá? Então, qual que é a proposta de valor para cada uma dos lados da plataforma digital? Então, eu faço o exercício de escrever uma proposta de valor. O que eu quero fazer para o entregador, o que eu quero fazer para a indústria. Porque é importante vocês entenderem que... mas você fala, o que a indústria tem a ver com isso, né? A indústria, ela é chave para um modelo de negócio como esse funcionar. Por quê? Porque, já digo para vocês, não é rentável. É muito difícil ser rentável. Vender ao mesmo preço da loja, negociar com o varejista, pagar um entregador, levar na sua casa, lidar com todos os problemas operacionais, é muito caro. Agora, quando a indústria... e o Sbarra falou isso ontem, né? A verdade é que vocês podem ver estádios de futebol. Você agora está estampando ele com marcas. Então, na verdade, aquela história do McDonald's, que era uma empresa imobiliária, né? Tem a ver também com a internet. Quanto mais espaço você tem para publicidade, mais você equaliza suas margens. Porque enquanto a margem operacional de uma operação de supermercado pode ser negativa, você tem uma margem de 90% a 95% quando você fala de anúncios da indústria. E aí você consegue balancear suas perdas, né, e gerar uma experiência boa para o usuário com produtos em promoção incentivados pela indústria. Tá? Eu vou falar um pouquinho de inteligência artificial que a gente utilizou aí no catálogo também, de uma forma bem interessante, né? Porque a gente pensa em inteligência artificial como algo extraordinário, porque hoje a gente tem tecnologias que deixam ela muito perto da popularidade, do uso de qualquer um, parece extraordinário, né? Mas a gente vem utilizando inteligência artificial há muito tempo para resolver problemas específicos, muito melhor do que problemas genéricos, né? Então eu vou falar sobre esses problemas, né? Parte de substituição. Desses 10%, 5% a gente resolveu com a estratégia de remodelar toda a nossa área de integrações, não ter mais integrações customizadas, aumentar essa visibilidade. A gente criou um CAM virtual, né? Ou seja, antes, quem identificava o problema ou quando tinha um problema, ou era alguém do comercial, ou era o usuário reclamando. E a gente começou a ver esse problema antes de chegar no usuário. E quando essa pessoa do comercial identificava, ela poderia entrar num sistema, né, para realmente, antes de criar um ticket, aferir se realmente era um problema, né? Então a gente criou essa plataforma. Foi difícil aprovar isso, né? E o que a gente começou a fazer depois de um tempo é que cada vez que essa pessoa entrava nessa plataforma, a gente arrumava o produto automaticamente se existisse um problema ou não. Então o ticket não era criado. E daí, em vez de ter aqueles war rooms com desenvolvedores para resolver problemas, pararam de chegar coisas urgentes e imediatas. Por quê? Porque o que era levantado, que às vezes a Coca-Cola não estava disponível no Carrefour, né, de uma loja, que era um problema que estava custando... a gente perdeu $100 no dia. Ele obfuscava problemas muito maiores, estruturais, que moviam centenas de milhares de dólares. E com isso a gente deu margem para o desenvolvedor, né? Eu sou desenvolvedor, né, cara? Não tem nada mais... isso não serve só para desenvolvimento, eu acho que para qualquer profissão, mas não tem nada pior do que saber que seu trabalho não está gerando valor. É que nem um chefe que faz um super prato que nunca vai ser provado, um artista que pinta um quadro que nunca vai ser visto,
sabe? Ou o cara de produto que vai lá, desenvolve uma coisa que nunca vai ser utilizada, aquela funcionalidade nunca foi utilizada. É muito frustrante. Então, descobrir o que nós temos que fazer, primeiro, qual é o problema, é 50% do problema resolvido. Né? E o que nós vamos fazer, e principalmente o que nós não vamos fazer, aí que entra realmente a iteração e o trabalho de produto, botar realmente as cabeças para funcionar. Modelo de substituições. 5% dos problemas eram substituições, que poderiam ser feitas, mesmo que eu não tivesse produto. Então, a gente criou um modelo que já sugeria substituições para o usuário. E, com isso, sem interação, eu já poderia pegar outro produto na loja. Ajuste de preços. Veja, como eu disse, são 2 compras. Então, às vezes, o preço estava 10 na loja e, quando o entregador ia pegar, estava 20. O que eu fazia para o usuário? Eu falo, desculpe, não vou vender, ou vou apresentar uma fatura ao dobro do que ele pagou? Não posso. Então, quem assumia essa diferença? A Rappi. E a gente perdia milhões. Né? A gente perdia $2 milhões por mês com diferença de preço. Global. Tá? E a gente reduziu isso para menos de $500 mil. Com um motor, com inteligência artificial e outros gatilhos aí, para equalizar preços que parecem bem estranhos. Não deixar isso passar. Sabe por quê? Porque o varejista ele não vai corrigir isso. Não é uma empresa de tecnologia. Esse problema não afeta ele. Quem está pagando a conta é a Rappi. E é muito difícil mandar essa conta para ele depois. Né? Outra coisa, imagens, né? A gente usou IA generativa para fazer upscaling de imagens, para remover backgrounds, né? Que, diferente de restaurantes, que você pode escolher um background ou não, em groceries é melhor você não ter background nenhum e deixar tudo bem padronizado. Né? E conteúdo. Então, atributos. A gente fazia um trabalho com... A gente tinha um framework de scraping, né, para buscar atributos de produtos, porque diferente de e-commerce, que você já tem uma ficha técnica, até às vezes é o pré-requisito para você vender alguma coisa, no mercado você tem maçã, Coca-Cola, que todo mundo conhece, mas você não tem uma lista de ingredientes de forma estruturada. Isso não vem do fabricante, e quando vem errado. Por quê? Porque isso não era utilizado para nada antes. Agora, em plataformas digitais, Então, a gente precisava ter essas informações. E muda muito rápido, né? E a gente precisava manter um catálogo de 5 milhões de produtos atualizados. E eu vou falar um pouquinho... vou mudar um pouquinho o papo, né? Falar de como funciona a estrutura de produto na Rappi e como crescer. E como eu fiz para crescer também. Né? Eu até vi um post ontem que eu compartilhei, que foi uma coisa que me falaram quando eu entrei na Rappi. Né? Para não esperar um plano de carreira. Quem ia construir esse plano era eu. Às vezes é difícil processar tudo isso, né? Para mim não foi tanto, porque primeiro era o meu primeiro emprego, então é como se as coisas já fossem assim. Antes disso eu empreendia, então eu sempre tive meus perrengues, sabe? Eu nunca pude contar com o salário no final do mês. Né? Então eu tinha que fazer as coisas acontecerem, e isso foi ótimo para mim, porque eu aprendi um pouco de tudo. E por isso que eu fui para a área de produto. Por isso que eu me identifiquei muito com a área de produto. Por quê? Porque, por mais ser um cara de tecnologia e de engenharia, eu descobri que é com produto que eu posso garantir, né, ou tentar fazer os melhores esforços para aquele prato daquele chefe possa ser apreciado, para aquele quadro seja visto, para aquela peça de software que vai ser escrita seja utilizada, para que o desenvolvedor sênior não faça tarefas repetitivas, para que a gente saiba que o que a gente está fazendo está gerando valor, impacto e valor, e conseguir correlacionar isso com o nosso principal cliente, que é o usuário, né, e comunicar isso. Então, eu vou falar um pouquinho de como funciona. É interessante assim, que eu tenho um artigo que eu publiquei com o Paulo há um mês e já é diferente, né?
Né? Então vocês não... É que nem aquele negócio dos times do Spotify, né? Todo mundo acreditou que aquilo funcionou um dia. Né? E as coisas não são assim. E outra, depende muito de contexto. Cada empresa tem seu contexto. Não adianta você pegar um modelo e aplicar. Você tem que testar, reiterar e encontrar o que melhor funciona. Né? Então não tem como você padronizar. Quando você fala de estrutura de times e hierarquia, é muito difícil. Agora eu vou falar um pouco de papéis aí, que foi o que a gente chegou com um pouco mais de maturidade depois de um tempo na RAP, né? Isso é muito legal, porque quando você fala assim, você vai para um lado mais executivo, o lado que você tem que definir e moldar essas estruturas, é legal você ter uma base para trabalhar. Então é legal vocês terem acesso a isso para entender como que a gente pensa que a gente pode criar algum tipo de nível para mostrar para as pessoas que existe um caminho. Agora, é engano achar que esse caminho é linear. Tá? E que você vai ser APM 123, PM 123. Isso pode acontecer em grandes corporações, mas em startups a verdade é que a gente não pode pensar assim, senão a gente vai crescer muito devagar. E essa é a ideia, né? A gente crescer e trazer alguma coisa para a gente que a gente possa levar para a nossa vida e evoluir como profissional, como pessoa. Então, aí, dá uma ideia para vocês de como funciona essa escadinha, né? Lembrando que a gente não deve ver como uma escada. O que é interessante ver é que há execução em todos os níveis. A execução é o que garante o sucesso. Você pode ter as melhores ideias, melhor estratégia. Sem uma boa execução, não existe estratégia que vença. No máximo, você vai inspirar outra pessoa que vai executar melhor que você e que vai ter os melhores recursos que você. Então, é assim que as coisas funcionam. Outra coisa. Não tem nada que mais me ajudou a crescer como soft skill. Pô, era desenvolvedor, você imagina, quem já foi aqui ou conhece... É um povo difícil, né? Tem uma certa soberba, é quem mexe no código, quem consegue fazer as coisas acontecerem, né? Então tem um certo prestígio, né? De conseguir abrir aquilo, uma caixa que ninguém entende, conseguir arrumar as coisas e tal. Mas a verdade é que o que me fez crescer é o que está aí na tela. Começando pelos 2 primeiros. Que é pensar de uma forma diferente, como criar alguma coisa nova. Porque quando você... É muito legal, né? Porque você tem produtos que você pega em diferentes estágios. Né? E eu recomendo a todo Product Manager que, na carreira dele, busque trabalhar em todos esses estágios. Até para entender qual que você mais gosta e qual que você performa melhor. Tem gente que se dá muito bem com produtos altamente maduros. Né, com interações claras, com correlações muito próximas quanto você vai ter de impacto. E tem pessoas que trabalham muito bem na concepção de coisas de alto risco que tem que ser mudadas. Você tem que criar uma nova versão e depois você vai ter que justificar o impacto e como aquilo aconteceu. Né? E é muito interessante isso, né? Isso eu aprendi na RAP demais. Eu vou dar um exemplo de um extremo, né? Tem um VP da RAP que ele falava para mim: eu não trabalho em nada que não tenha visibilidade, que eu não possa mostrar para o usuário e para o board. Por quê? Porque senão eu não vou conseguir levar meu time. Então, por mais que existam áreas muito internas, produtos internas, plataformas que não tocam diretamente o usuário, é imprescindível você ter alguma coisa que vai tocar nos principais pontos de estratégia da empresa. Porque senão você vai ser o assunto rápido da reunião. Só aquele update de uma linha, sabe? Que ninguém quer discutir. E como você pode gerar essa curiosidade nas pessoas que estão naquele ambiente de negócios. Então, tem que ter algumas apostas ligadas com os principais objetivos da empresa, não importa a área. E é possível, sim. É possível. É difícil, mas é possível.
E eu vou falar também de hard skills, né, cara? Eu acho que os profissionais que mais bem-sucedidos que eu conheço, eles têm aquela característica T-shaped, sabe? Falando T, que é assim, super generalista, conhece um pouco de tudo, né? E tem alguma coisa que ele faz muito bem. Sabe no RPG, quando você vai construir o seu personagem, você tem que escolher, né? Quanto de força, né? Magia. Ninguém escolhe 5555, cara. Então, você ser um profissional médio em tudo é legal, você vai ser um super generalista, mas é mais difícil. É melhor escolher uma das coisas e fazer muito bem, porque com certeza vai ser um diferencial muito grande. Né? E essas coisas não são necessariamente coisas que você tem que estudar. Às vezes é o próprio produto que você trabalha. Né? Teve um post polêmico esses dias que falava que um Product Manager pode trabalhar em qualquer produto. E eu não discordo disso. Só que você tem que entender que uma corporação, ela quando contrata alguém, ela tenta mitigar o risco de contratar mal. Então ela vai olhar para alguns traços daquela pessoa que podem fazer mais sentido para aquela vaga, porque ela não quer chegar daqui 3 meses, 6 meses e falar tchau para a pessoa. Quando uma empresa contrata alguém, ela não contrata para mandar embora. Né? Quando a gente contrata mal, a gente contrata para mandar embora e custa caro. Né? Custa caro financeiramente, emocionalmente para a pessoa. Então uma das empresas que eu admiro muito, e convido vocês todos a estudar, é a Amazon. Porque a Amazon ela tem um framework que é totalmente aberto. Quando você vai ser entrevistado pela Amazon, você sabe exatamente as perguntas que vão te fazer. Muito interessante, né? Tá tudo lá. E é difícil. Bem mais difícil que o normal. Né? E tem alguma coisa escondida que não está aí. Né? Mas que permeia todos esses. Dados. Não importa o que você faça, opiniões às vezes são muito certas, mas se você não pode... quando você trabalha em um ambiente mais complexo, legal você ter opinião, se você é o dono, se você manda. Agora, e pode ser até... E geralmente a gente tem que respeitar essas opiniões, tá? Essas opiniões. O top-down nem sempre é ruim. Você tem que entender que aquele negócio só existe por causa da criatividade de algumas pessoas que estavam antes do conhecimento de mercado. Então, a gente tem que respeitar muito isso e olhar com carinho. E para falar ou não para isso, a gente tem que estar embasado por dados. Então, tudo isso, se você não tiver uma base de dados para trocar, vai ser troca de opinião, não vai ser frutífero. Tá? Agora eu vou falar o que muda, como as pessoas crescem, independente do mercado ou fora dela. É a capacidade da pessoa ensinar o que ela aprendeu, compartilhar o conhecimento, preparar outras pessoas. Isso é uma verdade na maioria das indústrias. Tem empresas que, no plano de performance deles, o requisito para você subir, empresas super tradicionais, é você preparar alguém para assumir seu cargo. Senão, não vai acontecer. Não digo que esse é o ponto da startup, mas você saber ensinar as pessoas é fundamental. Outra, escolher os desafios. O não, ele tem que ser constante. O saudável é você ter 10 nãos para um sim. Se tiver muito óbvio, provavelmente tem alguma coisa errada. Provavelmente a gente está criando, eu não sei se foi aqui que eu ouvi isso, mas eu vi recentemente. A gente está criando uma funcionalidade assim que totalmente desnecessária, que não faz muito sentido, mas é uma mudança porque tem que ser feito. Por quê? Porque a gente não tem criatividade para fazer uma coisa que realmente vai fazer impacto. A gente tem um time lá parado, a gente tem que dar tarefas para eles. Quando a gente começa a pensar assim, está faltando aí uma visão estratégica. Então a gente tem que elencar primeiro, a gente tem que ter um backlog de ideias grande. Então parte do trabalho da pessoa de produto é realmente fomentar isso. Isso não é uma coisa que dá para fomentar em 2 semanas de planejamento. É uma coisa que depende de... Tem uma frase assim, nada importante realmente acontece no escritório. É realmente falar com o usuário, ir a um restaurante, ir a um mercado e ver a operação funcionando, sabe? Independente do mercado que você está, ver o usuário interagindo. Porque
simplesmente pesquisa. Pesquisa não é a melhor forma de você extrair as coisas do usuário. É muito enviesada. É melhor ver o negócio acontecendo. Tá? E eu vou falar como eu cresci. E isso eu acho que é importante para vocês. Porque a melhor coisa, a RAP foi a melhor experiência profissional que eu já tive. Eu consegui reafirmar algumas coisas para mim que... Eu sempre busquei ser um cara mais legal. Para mim mesmo. Eu sempre fui um crítico muito severo. E um cara que pegou muito pesado comigo. Sabe? E eu lembro quando eu entrei na RAP, as primeiras 2 semanas eu falei, eu vou aprender tudo como funciona isso daqui. E eu falhei miseravelmente. Por quê? Porque a RAP, primeiro, o onboarding da RAP é um trem-bala que você tem que se agarrar em algum momento. Ninguém vai parar. Esse trem não vai parar. Outra coisa que a gente usa essa expressão em inglês, mas lá funciona em português também. Esse tentar aprender no começo foi como beber água de uma mangueira de bombeiro, sabe? Impossível. É muita informação. É impossível, ninguém ia conseguir. Era 3 meses para começar a entender o que estava acontecendo naquele ambiente. E uma das coisas que eu perdi foi o medo. Não é que eu perdi o medo, mas ele não me paralisa mais. Isso talvez foi a coisa mais importante que eu adquiri na RAP. Né? É realmente de ir com medo, mas não parar por causa de medo. E na minha carreira, em decisões, o medo sempre esteve presente. Né? Pô, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo mudar aqui? Será que eu devo fazer isso? E eu comecei a substituir isso por esperança. Né? E hoje, claramente, falhas para mim são experimentações em série. Então eu falhei bastante na minha vida. Muito mais do que eu acertei. Agora, quando eu acertei bem. E eu descobri como falhar menos. Então tá bom que falhas são importantes, mas o que importa é a falha que a gente aprende com ela e como a gente vai iterar isso para frente. Então, isso foi muito importante para mim. Dentro da RAP também fez eu crescer muito rápido. Outra coisa, tornar o impossível impossível. Cara, as coisas parecem impossíveis. Até às vezes na nossa própria vida, né? Questões pessoais, existenciais, né? Relacionamento. Tem coisas que parecem impossíveis. Só que tem muitas coisas que são possíveis. Existe um caminho para chegar lá. E essa atitude positiva, né, que é diferente daquele positivismo tóxico, tá? Que tá tudo caindo e falando, não é isso. É ter uma atitude, olha, se tem como resolver esse problema, eu vou descobrir. Eu vou estressar esse problema. Até eu chegar a falar, não tem como resolver esse problema. Daí eu passo para o próximo. Mas eu não posso desistir porque ele parece impossível, ou posso simplesmente, não vou olhar para cá. Porque às vezes a oportunidade está em algo que ninguém quer meter a mão. A verdade é essa. É muito fácil você querer assumir aquela área da empresa supervisibilidade, né, que tem dinheiro. E quando você vai para uma área que não é tão querida, que é mais vista como um centro de custo, como é que você trabalha essa atitude? Né? Talvez a área não cresça, mas você pode crescer. Tanto pessoalmente como profissionalmente. Outra, empatia. Pô, cara, tem que entender que às vezes aquele líder que está estressado tem que se pôr no lugar dele também, no dono da empresa. Da mesma forma que ele se põe no lugar do usuário. Por quê? Porque, na verdade, quem vai poder te dar aquela promoção, aquele crescimento, que você vai falar diretamente os desafios e os seus anseios, são as pessoas que estão lá do seu lado. Então você tem que ter isso. Uma coisa que falaram para mim, e foi uma das melhores coisas que eu fiz, quando eu entrei na RAP, eu entrei porque eu queria um líder mais sênior. Eu nunca tinha tido um líder sênior. Né? Um cara ex-Google, Pinterest, né? Mais velho que eu. 3 meses depois ele saiu, me assumiu
uma pessoa de 29 anos. E eu era um dos mais velhos da empresa, da RAP inteira, né? Com 40 e poucos anos, né? E esse líder sênior, ele chegou para mim e falou assim: cara, você tem que chegar para esse jovem e falar para ele assim: eu quero ser bem-sucedido, o que eu tenho que fazer? Então eu aprendi que desafiar o líder e falar o que eu penso, me expressar, é uma das melhores coisas que eu posso fazer. Deixar essas expectativas claras. Porque quando a gente desafia um líder, a gente vai ter uma ideia se realmente ele vai se preocupar. Opa, eu tenho que fazer alguma coisa pelo Guilherme, porque ele espera isso de mim. Agora, se eu não falo nada, espero e continuo fazendo um bom trabalho, cara, as coisas não acontecem por inércia. É necessário ação. Tá? E isso deu muito certo. Então eu aprendi a sempre desafiar meus líderes. A Netflix, ela tinha uma cultura, que pode parecer dura para vocês, mas era assim, né? Que eles chamavam The Keeper's Test. Não sei se alguém ouviu falar disso. As pessoas eram encorajadas a chegar para o seu líder e falar: olha, se eu fosse sair hoje, você lutaria para me manter aqui dentro? Né? E eu vi realmente o retorno que o seu líder tinha para te dar. Eu fiz isso na RAP. Deu muito certo. Né? Porque a RAP me deu muita visibilidade. Então eu recebia propostas, conversas. Então eu precisava saber se realmente a RAP estava interessada em mim e no meu trabalho. Né? E isso não é simplesmente por osmose, pelo ambiente. Tem que ser conversado. Né? Então, ter essa disposição para conversar é interessante. O máximo que vai acontecer é você descobrir que não, a pessoa não lutaria com você. Que coisa maravilhosa, né? Às vezes a gente fica com dúvida: pô, será que a empresa está reconhecendo, me quer aqui? Será que eu vou ter uma... Às vezes você descobre isso rapidamente. E aí você pode parar de ilustrar uma lousa com o seu sonho e ir atrás dele, realmente, e buscar isso em outro lugar. O ambiente é alguma coisa muito importante. Você não pode florescer num ambiente que você não tem os nutrientes necessários. Ou você vai ter que criar aquele ambiente dentro de onde você está. É possível? Então, o contexto, o setup é importante. Se não tem, é a diferença do sonho e do devaneio. Né? E esse negócio do sorte ou acaso, né? Aquele negócio da pessoa teve sorte. Eu conheço poucas pessoas que tiveram sorte. Mas existe. Agora, você está no lugar certo, no momento certo, quando a sorte passa, é mais importante. Então, você está bem qualificado. No momento que você tem a oportunidade, é uma chance de você tê-la. Quando vocês nunca olharam as vagas e assim, está procurando trabalho. E daí você olha algumas vagas e você fala: nossa, eu queria ter essas competências ou essa experiência para poder me candidatar a isso, mas eu tenho certeza que eu não estou pronto para isso. Alguém está. E alguém foi se preparando, não foi automático. É aquele negócio, né? Um dia de academia não faz a mínima diferença, né? 2 também não. 100 dias já começou a mudar a vida da pessoa. Né? No trabalho é a mesma coisa. Só que a gente pode fazer isso inconscientemente ou conscientemente. E daí a gente não precisa depender tanto de sorte. Né? Eu vou falar um pouquinho, isso eu acho que também é muito importante, né? Porque é uma visão também muito mais executiva de estratégia. E eu acho que o principal fator limitador de crescimento de pessoas de produto, sejam elas trabalhando em produto ou não, que esse é outro assunto, tá? Eu acredito muito que a gente precisa de mais CPOs, mais áreas de produtos estruturadas, mas eu acredito também que profissionais de produto eles podem sentar em diversas cadeiras diferentes. Tá? Agora, como é que a RAP trabalha nos seus ciclos estratégicos? Né? Como é que vem esse top-down? Como é que você gera uma organização com milhares de pessoas, uma startup em rápido crescimento? Então, eu vou falar a principal ferramenta da pessoa de produto. E não só de produto, tá? Mas da pessoa de produto. É o PRD.
Foi muito difícil para mim fazer essa apresentação, porque eu estou totalmente destreinado em fazer apresentações. Eu venho trabalhando em documentos. Por quê? Porque uma apresentação, eu posso apresentar alguns slides legais para vocês aqui, falar muito bem, não deixar muitas questões e falar, pô, que super apresentação, né? É isso que vai mudar? Agora estamos prontos? Vai ser tudo bem executado? Analisamos todos os riscos? É impossível fazer isso numa apresentação. Agora, num documento, você pode estruturar tudo isso, você pode ter participação, e quando você chega para discutir esse documento, muito mais pessoas fizeram parte, analisaram aquilo. Então, é comum na RAP a gente ter reuniões de revisão de PRDs, onde os primeiros 10 minutos era para leitura. Então, muito parecido com a Amazon. A Amazon faz bastante isso, tem o One Pager, Six Pager. Né? O COO atual da RAP, o Ajay, ele trouxe isso e top-down. E não só para produto, todas as áreas. Depois de um ano, foi engraçado, né? Mudou, assim, revolucionou a empresa. Para mim foi fácil, porque eu já estava acostumado com isso. Mas gerou... Por isso que a gente tem que acertar a mão no contexto. Depois de um ano, a gente tinha mais documento rolando do que qualquer outra coisa, era impossível manejar. Então, a gente tinha que criar formas de fazer esses documentos realmente serem valiosos. Ainda mais hoje com GPT, pô, ter um documento é o mínimo, né? O cara faz rapidinho lá, né? Então, aí é uma ideia de estrutura para vocês aí, para trabalharem para RDs. Mas minha empresa não tem isso. Cara, faz para você, faz para o seu time. Mostra para o seu líder. Tem que começar de algum lugar. Se você for esperar todo o setup estar pronto para começar a fazer, não vai acontecer. Outra, roadmaps. Né? É legal essa frase, né? É uma ferramenta de pacificação. Pô, você quer trabalhar sossegado, cara? Faz um roadmap bom, mostra. Aí você fala, não, mas os prazos, porque o ágil não é sobre prazos. Cara, negócio é sobre prazo. Certas oportunidades, ela tem tempo. Se a coisa não acontecer, a gente nem investe nisso. Não precisa fazer. Então, por mais que não sejam exatos, você tem que ter uma ideia da sua produtividade, do que você vai conseguir entregar e quando. E na sequência. Se isso, na execução, for se moldando, aí a gente vai falando. Agora, se você não consegue ver isso com 3 meses de antecedência, com 6 meses de antecedência, qual a credibilidade que você vai ter em subir naquela escada que eu disse para você? Porque o que muda muito da senioridade das pessoas é o tamanho, principalmente de produto, é o tamanho da visão que elas têm. É trocar o quê? É ter esse balanço entre lucro a curto prazo com visão a longo prazo, que é o que vai deixar realmente a companhia perdurar. Então, um bom roadmap. E como funcionava na RAP? A gente tinha um ciclo trimestral, na verdade quadrimestral, né? Desculpa aí pela gafe. Né? E top-down. Esses são objetivos de negócio. Faturamento, rentabilidade e qualidade. Simples assim. E isso vinha também com as principais métricas, né? Então, faturamento é GMV. Rentabilidade, EBITDA. Né? Qualidade, NPS. Estou dando um exemplo. A gente não usava muito NPS, não, tá? Mas, às vezes, por exemplo, índices operacionais de entrega, tempo. Tá? Tudo acontecia depois bottom-up. Na verdade, assim, os VPs, diretores, eles trabalhavam em iniciativas ligadas a faturamento, ligadas à rentabilidade e qualidade. Ainda isso não é necessariamente estratégia de produto. Vamos falar como o negócio vai permear, tá? Porque isso são, como eu disse para você, a gente está quebrando em baldes os problemas. Lembra que nem eu fiz lá na frente? Acontece assim. No final das contas, a gente está fazendo essa decomposição dos grandes problemas que a gente vai fazer em iniciativas, que iniciativas elas vão ser um conjunto de épocas que podem ser de várias áreas de produto diferente, tá? Mas elas existem dessa maneira. Aí, depois que essas iniciativas são geradas, aí tudo desce. E são as pessoas de produto e os desenvolvedores que vão falar, olha,
E não só desenvolvedor, áreas de negócio também vão ter que fazer a mesma coisa. Né? Elas vão ter que criar esses documentos falando o que elas vão fazer dentro daquelas iniciativas e qual que o impacto que vai trazer. E daí é um trabalho conjunto entre produto, negócio e, mais recentemente, isso vai acontecer cada vez mais, FP&A. Quem conhece o termo? SPNA, FP&A. A verdade é assim, o dinheiro barato acabou. A conta tem que fechar. Então, não é só você vender e vai ter um impacto de 100 mil. Não, mas calma aí, que cálculo que você fez? Eu sou um cara de finanças. Vamos analisar e vou revisar com você o racional. Vou até te ajudar a montar isso. Tá? Então, essa é a ideia dos objetivos, né? Então, é isso que era passado para a gente. Simples assim, uma planilha com 5, 6 objetivos principais, como a gente vai medir. E se virem, mostrem o plano para mim. Vocês têm 2 semanas para a primeira iteração do ciclo de planejamento. Né? E daí é aquela loucura, todo mundo já conhece um pouquinho. Né? Mas é claro, e aí entra... isso só vai ser cobrado nessas 2 semanas. Mas o correto é que, durante a execução, veja, parte do trabalho é olhar para o futuro, é já trabalhar nas próximas coisas que vão ser feitas. É ter uma visão de médio e longo prazo. Isso realmente vai separar a senioridade de pessoas de produto, de tecnologia, ou de qualquer outra área. Tá? Outro ponto, esse é muito importante, eu não posso também falar muitos detalhes, né? Então eu deixei de forma bem genérica, mas para vocês entenderem, e eu vou falar rapidamente sobre métricas. O principal que em 2020, quando a gente tinha que fazer um backlog de produto, a gente tinha que tentar estimar quantos dólares aquilo vai trazer. Então, quantos dólares a mais aquilo vai trazer. E era uma festa, né, cara? Porque era muito difícil determinar isso. Muito difícil determinar isso. Então, às vezes, você tinha que inflar para cá, fazer uma estimativa, tal, contar uma história melhor e você tinha os recursos que você precisava para ir para frente. Como isso foi melhorando, tá? A gente descobriu que... Quem aqui sabe o que é mais importante para uma plataforma digital como a RAP? Qual é a métrica mais importante? Se eu tivesse que escolher uma, né? E não vem me falar EBITDA, é claro, né? Mas alguma coisa que mostre que você, primeiro, tem essa capacidade de gerar caixa e tem a capacidade de existir e crescer. Recorrência foi uma palavra interessante. Clientes ativos, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Tem países na RAP que a margem é negativa. Cada pedido que eu faço, eu gasto $2. O que é interessante para mim é ter mais pedidos. E às vezes esses países são os que mais crescem, tá? Então é interessante, quanto mais pedidos, mais dinheiro eu estou queimando. Interessante. Então, ter mais clientes não necessariamente é um sinal bom. Os clientes da RAP, os clientes importantes da RAP, eles são uma pequena parcela da base da RAP, que a gente resolveu trabalhar por. Então, quando o Júlio fala, dá cupom, cadê o cupom? A verdade é que esses clientes que só vêm quando a gente dá um cupom são os menos interessantes para a gente. Eles custam, eles gastam uma vez, eles queimam e geralmente não ficam. Para RAP, o iFood é diferente. Né? O iFood eu acho que tem mais capacidade de fazer isso aqui no Brasil. Mas a verdade é essa, o cliente que importa para a RAP, eu vou falar de recorrência agora, é aquele que tem uma maior frequência de pedidos. E nessa base que eu tenho que trabalhar mais. Não deixar o resto, mas é esse cara que sustenta a plataforma. São clientes que fazem mais de 20 pedidos por mês. Eles são 90% do faturamento da RAP. Estou dando um exemplo genérico para vocês, tá? Não são exatamente esses números, mas para vocês terem uma ideia que
Ou seja, se eu tenho que criar alguma coisa para melhorar o produto, eu vou melhorar para o pessoal que vai pegar o cupom ou para esses 10, 5% de clientes. Então, são decisões, né? Quem vai mover a agulha? Quem realmente vai usar? Né? Então, em 2022, a gente olhou para pedidos incrementais e EBITDA. Então, ou seja, eu tinha que ter mais pedido e tinha que ter mais pedido e mais lucro, que faz sentido. Só que tem um problema, que é aquele que eu disse. Dependendo do lugar, da onde eu vou ter mais pedido, eu vou ter mais problemas e vou ter menos lucro. Então, eu acho que a evolução de métrica, e isso em todo lugar, é sempre você ter métricas que elas se balanceiam. Tá? Então, no final, a gente chegou numa... que eu não posso falar como isso foi calculado e tal, mas... eu acho que é importante vocês entenderem o cuidado, né? Que é o ganho por pedido perdido. Então, é tomar decisão. Eu vou fechar essa marca. Eu vou perder N pedidos. Quanto que eu vou deixar de gastar por isso? Existe uma forma de calcular isso. E o custo por pedido incremental. Ou seja... Eu vou ter 100 mil, mas pretendo ter 100 mil pedidos aqui. Esse é o racional. E para isso vai custar tanto. E isso serve não só para produto, mas serve para áreas de negócio. Para fechar ou abrir um novo varejista, uma nova marca. Para desenvolver ou deixar de desenvolver uma funcionalidade. Né? Então, essas métricas se balanceiam. E elas complementam a frequência de pedidos com um crescimento sustentável a curto, médio e longo prazo. Então, eu acho que é importante esse entendimento que para você realmente ver se realmente a empresa está crescendo, está sendo sustentável e vai conseguir mostrar isso para os investidores e vai conseguir mostrar isso para os usuários, você tem que ter o que a gente chama de guardrail metric, né? Para você tomar decisões cada vez mais conscientes. Porque as decisões inconscientes, que muitas foram tomadas, muitas certas, outras, a maioria erradas, elas foram tomadas porque você tinha dinheiro barato. Você tinha muito dinheiro em caixa e você tinha que queimar. Nós não estamos mais nessa fase. Nós estamos nas fases onde as contas elas têm que fechar. Os investimentos têm que ser conscientes. Essa é a expectativa do investidor. Alguns anos atrás, a expectativa do investidor era aonde você vai gastar esse dinheiro que eu estou te dando. E a gente tinha que gastar esse dinheiro. Queimar esse dinheiro. Vamos trazer não sei quantos usuários. Isso ia realmente trazer usuários, mas ia manter esses usuários? A gente estava criando realmente um produto melhor com isso? Então aí fica a reflexão. E depois tudo isso ia para um Excelzão. Então, cada uma daquelas iniciativas era um compilado de todas as iniciativas de produto com o impacto, a confiança, né, da gente chegar naquilo. E isso sim era um documento que era conhecido e poderia ser acompanhado pelo alto escalão da empresa. Tá? Então, a gente pegava todos aqueles documentos que eram gerados e eles se tornavam documentos que eram, às vezes, de funcionalidades, para épicas, para iniciativas, para verticais e para a empresa como um todo. Então, no final, era possível o Simon ele fazer um zoom in em algumas áreas, porque estava tudo documentado, mas ele olhar para a estratégia geral da empresa e conseguir avaliar aquilo. Então, eu acho que foi muito interessante como a RAP olhou em como gerir toda essa estratégia, né? Para mim foi super assim, um crescimento. Eu não tinha noção de escala antes de fazer essas coisas em escala, e a RAP me deu isso, né? E principalmente, né, os encontros, né? Então, depois que você montou time, tem um framework de estratégia, você tem que ter encontros, você tem que ter rituais, a gente pode chamar de qualquer maneira.
E aqui são os exemplos dos principais aí que aconteciam na RAP. Então é muito importante ter essa periodicidade. Para quê? Para olhar para o futuro, para fazer ajustes, porque o produto, como vocês sabem, né, é uma coisa viva. Né? Essa é a grande diferença de um projeto para um produto. Né? O ciclo é maior, o escopo não é fechado, e a gente tem que estar pronto para mudar. Se aparecer alguma coisa no meio daquele quarter que faz mais sentido para a empresa, a gente para o que a gente está fazendo e vai trabalhar naquilo. Porque é isso que vai não tem problema nenhum em a gente, às vezes, não ter planejado direito ou descobrir alguma coisa no meio do caminho. Agora, qual a velocidade que aquela organização é capaz de fazer a curva e executar rapidamente? E eu acho que é nisso que a RAP ela é excelente. A RAP ela juntou pessoas como eu, que são empreendedores, com pessoas altamente analíticas e capacitadas que vieram das melhores universidades e consultorias. E é através dessa diversidade de cultura, né? Então a gente tem indianos, franceses, chineses, né? A gente tem uma cultura muito forte de liderança feminina na RAP. A gente tem grandes líderes, sabe? É um ambiente assim, super desafiador. Não é para qualquer um. Não dá para esperar essa escadinha acontecer de carreira. Sempre as pessoas vão ter relações ou de ódio ou de amor com a RAP. Né? E, para finalizar, vou deixar 3 livros aí para vocês. Tá? Um que fala sobre criatividade, outro que fala sobre liderança e um sobre como perder esse medo. Né? E é isso, pessoal. Eu queria agradecer aí e desejar para vocês um ótimo dia, um ótimo festival de produtos.